Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos em mais um episódio do Bengala Verde no Ar. Hoje nós vamos falar sobre a Escola da Inclusão. Vocês sabem o que é isso? Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa segunda temporada, no Bengala Verde no Ar, com dois convidados maravilhosos. Lubi, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Edilson, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Gente, eu tô com esses dois convidados incríveis para falar sobre a Escola da Inclusão. Vocês vão descobrir que iniciativa maravilhosa que a gente tem e nem está sabendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, bengaleiros, não sabem ainda. Bom, primeiro de tudo, por favor, comentem, compartilhem, sigam esse canal. Põe a notificação aí, o sininho, para que vocês vejam quando a gente tem novos episódios. E eu vou fazer primeiro a audiodescrição de onde a gente está. Hoje a gente está no estúdio, como sempre, no nosso bate-local. Eu estou vestindo o meu uniforme, que é a camisa verde do Bengala Verde, escrito Bengala Verde, com um olhinho e uma bengala dentro do olhinho. Além disso, gente, eu sou uma pessoa ruiva, de pele clara, olhos castanhos, sobrancelha arqueada, nariz pontudinho e lábios finos. Atrás de mim a gente tem um vidro esfumaçado com umas plantas e um fundo meio esverdeado. A gente tem também umas espumas em formato de triângulo. Eu tô encostando numa mesa branca em tom de carvalho claro. Tem aqui no centro uma televisão com o sinal aqui do Bengala Verde. E tô sentada aqui com o Edilson do meu lado esquerdo e a Lubi do meu lado direito. E atrás deles tem uma parede que é uma parede de cimento claro. Bom, fazendo essa audiodescrição toda, eu gostaria de também dizer que o Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos, com dois objetivos principais. O primeiro é conscientizar a população sobre a deficiência visual, e o segundo é trazer reabilitação e qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual. Se você tem interesse em saber mais sobre, por favor, acesse o nosso site e o nosso Instagram. Também gostaria de agradecer à Roche Brasil pelo patrocínio dos episódios do Bengala Verde no Ar. E vamos, então, ao nosso tema, que é a Escola da Inclusão, conhecer um pouquinho do trabalho da Lubi e do Edilson. Lubi, se apresenta para o pessoal, por favor. Com certeza. Bom, primeiro, muito obrigada. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje com vocês. Eu sou uma mulher de pele branca, 1,67 de altura, cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo fica um pouco abaixo dos meus ombros, estão com luzes e eles são um pouco encaixeados na ponta. Eu estou com uma blusa preta, né, de renda e tenho o meu sinal em libras também, que é a primeira letra do meu nome, é o L, e logo desce assim na lateral do rosto, rodando para simbolizar o meu cabelo aí, que é cacheado. Ah, que lindo. Tá? Gostei. É isso, né? E você, Edilson? Oi, Cecília, bengaleiros, de novo obrigado pelo convite. Eu sou Edilson, sou um homem branco, de cabeça raspada. Estou utilizando aqui uma camisa social cinza, um relógio preto no pulso esquerdo. O meu sinal em libras é assim, vou descrevê-lo para você. É a mão fechada, com apenas os dedos esticados, dedo mínimo, dedo indicador e dedo polegar, fazendo um movimento com o dedo indicador próximo à sobrancelha. Tá? Essa é uma identificação em libras. A gente sempre gosta de apresentar em libras também, fazer nossa descrição para que seja cada vez mais inclusivo e as pessoas possam nos identificar dos mais diferentes formatos, né? Exatamente. E muito feliz por estar aqui, conversando um pouco sobre esses assuntos e com os bengaleiros também, né? Então é uma honra. Os bengaleiros vão adorar, tenho certeza, né, pessoal? Bom, eu também tenho um sinal em libras, que eu esqueci de falar. Ele é o sinal da minha sobrancelha esquerda arqueada. Então faz exatamente o sinal de uma sobrancelha arqueada. Foi uma pessoa surda aí que escolheu, né, como deve ser. E, bom, acho que provavelmente, visualmente, a minha sobrancelha deve ser marcante. Bom, mas vamos lá. Eu queria, primeiro, assim, né, antes de começar a falar da Escola da Inclusão, que vocês contassem um pouquinho da carreira de vocês, como que vocês vieram parar, né, a Lubi como diretora dessa escola e o Edilson como coordenador pedagógico, só para o pessoal de casa também, assim, entender, né, com quem a gente está falando. É isso mesmo, olha, Cecília, a minha história é um pouco diferente daquela tradicional que a gente escuta das pessoas que estão envolvidas na temática da pessoa com deficiência, porque eu sou uma engenheira civil, não tenho parentes, família que tenham a deficiência, e na minha carreira eu sentia que tinha algo que faltava em mim, mas
isso eu só percebi depois de 2 anos como professora universitária, que eu fui convidada para fazer parte de uma feira. Nós montamos um stand como professora da Unicamp. Eu fui coordenar esse stand dentro dessa feira. E lá eu escutei alguns questionamentos. E esses questionamentos bateram muito firme, assim, em mim, né? Porque eles me questionaram o que eu fazia para a comunidade como universidade. E na época a gente fazia, assim, cursos em company, aquelas coisas que a gente é acostumado a fazer, e a pessoa virou para mim e falou assim: não, vocês não fazem nada por nossa sociedade, pelas pessoas que estão aqui. E aquilo foi chocante, porque eu ficaria mais 7 dias com eles nessa feira, né? Então, fui para casa, aquilo pegou fundo e eu falei, não, eu preciso fazer algo. E aí, eu fui fazer algo junto com essa pessoa que me falou. Ela era uma pessoa da área da saúde, que fazia ecoterapia com as crianças. E dali, a única coisa que eu consegui identificar que eu poderia contribuir é para essas famílias que trabalhavam com as pessoas com deficiência, que estavam lá, né, trabalhando junto na ecoterapia. E aí ela falou, olha, se você quiser trabalhar com a gente, a hora que eles descerem do cavalo, a gente pode fazer alguma coisa assim, e se as famílias permitirem. Aí, lógico, né, eu da área de exatas, levei lousa, giz, preparei alguns alunos, vamos para lá. A hora que eu cheguei lá, eu encontrei algo que eu não sabia, eu desconhecia, né? E hoje eu entendo muitas pessoas, o desconhecimento das pessoas, porque eu era uma dessas pessoas que desconhecia. E aí, conversando, eu consegui entender que nós podemos contribuir com coisas simples, com pequenas ações, com pequenas reduções de barreiras. E eu tive a oportunidade de uma das mães contar que eles queriam muito ir para a praia, mas não podiam levar a criança para a praia porque ela não colocava o pé na areia, né? E nós começamos a trabalhar questões simples, táteis, né, de sensoriais ali, para a criança passar no algodão, passar a mão numa folha, porque a gente estava num ambiente, né, natural ali, tinha os cavalos, tinha as árvores. E aí nós começamos a trabalhar essa questão também dessas texturas diferentes, e essa criança com 1 mês e meio já estava pisando, correndo na areia, e nós tivemos assim a felicidade de ver que eles foram para a praia, tiveram essa oportunidade. Outras crianças que não podiam falar, por exemplo, a mãe que tinha uma das crianças que ela falava que morte era uma palavra que não existia dentro da casa deles, e nós começamos a trabalhar coisas pequenas. Então, a planta morre, né? Se a gente não cuidar, se a gente não der para ela todo aquilo que ela precisa para que ela esteja ali. Cada planta é única. E aí você tem que cuidar dela, você tem que respeitá-la. E assim, os animais, até que nós conseguimos mostrar para eles que a morte é algo que tem que ser falado também. E a gente foi percebendo essas pequenas mudanças. E isso vai transformando a gente, né? Porque a gente vai se transformando as pessoas que estão ao nosso redor. E a hora que você vai percebendo aquilo que ninguém conhecia, que era algo desconhecido, passa a ser algo que as pessoas começam a questionar. Mas o que essas crianças estão fazendo dentro da universidade? O que esses jovens... o que eles fazem aqui dentro? E aí, aos poucos, as pessoas vão entendendo que a universidade é um lugar para todo mundo, não é só para um ou outro, né? Que a gente lá atrás colocou que seria para essas pessoas. E aos poucos eu fui me transformando, a universidade se transformou, as pessoas que estavam ali. E isso faz parte da minha vida hoje, né? Você levou, só para entender, você levou as pessoas com deficiência para dentro da universidade depois dessa feira? Exatamente, porque, na verdade, num primeiro momento, a direção falou que ali não era lugar para eu fazer esse tipo de ação. E aí eu comecei a fazer extramuros. Então, eu montei um projeto de extensão, fui para fora com os meus alunos, corri o risco de levá-los para fora, porque naquela época não tinha esse suporte, eu não tinha nada, absolutamente nada. E a gente começou a fazer, planejar, estruturar,
Hoje eu comparo muito, Cecília, eu faço, às vezes até, quando eu vou fazer alguma palestra, assim, eu falo muito que naquela época eu fui colocada em contato com tudo isso, eu tinha acabado de ter um filho, meu filho tinha 9 meses, e a gente já se transforma como mãe, né? E aí, quando isso tudo foi colocado na minha vida, eu me transformei mais ainda, porque eu passei a entender muita coisa que eu não entendia, e eu faço a comparação com o filme do Homem-Aranha, né? Acho que todo mundo já teve a oportunidade de alguma forma entender, ou assistir, ou ler sobre a história daquele herói. E ele é picado, ele não sabe o que fazer com tudo aquilo, ele não sabe até onde ele pode ir, como que ele pode ir. E eu falo que para mim foi exatamente isso. Eu fui com lousa, giz, cheguei lá e eu tinha crianças que não tinham mobilidade alguma, não falavam. E como que eu vou trabalhar com elas? Como que eu vou proporcionar para elas algo de conhecimento, de oportunidade, de mudança de vida? E eu faço essa comparação e até mostro, assim, porque ele pula do prédio, ele tenta lançar a teia dele, ele não consegue, mas ele não desiste. E no final, ele encontra o propósito dele, né? Ele encontra que ele tem que abrir mão, às vezes, de algumas coisas para que ele possa ajudar as pessoas. E na universidade, o foco é muito produção, né? E naquele momento eu era cobrada por isso. E eu passei a não fazer questão mais dos títulos, do meu currículo, e sim olhar para as pessoas, né? Isso até mexe muito comigo até hoje, porque eu falo que é algo que vem e você não sabe por que vem. Ele só vem, né? E foi muito bom. E eu falo que eu aprendi a abrir mão e escutei, você é louca, o que você tá fazendo, você nunca vai ter reconhecimento, você nunca vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí hoje eu olho para trás e vejo assim, e eu poder estar, por exemplo, recebendo um convite de um secretário de Estado para estar dentro do Estado de São Paulo, podendo fazer aquilo que era tão pequenininho, que era só algo que eu fui, que me incomodou naquele momento, né? E hoje eu posso fazer para o estado inteiro, então não tem barreiras que me seguram. Eu falo, a gente começou com nada e com a escola e nós já temos muito. Então, eu acho que é isso. Quando a gente tem vontade, a gente reconhece que a gente precisa, né, que todas as pessoas estejam em qualquer lugar. A gente vai aprendendo e também se permite errar, né, Cecília? Porque eu acho que um dos maiores problemas das pessoas é que aquilo que, de certa forma, coloca elas em prova da competência, de quem ela é, ou do cargo que ela está, ou que ela pode errar e ser chamada a atenção, causa medo, causa estranheza, e as pessoas acabam se afastando, né? Eu não me afastei, eu encarei Partiu pro isso. abraço. Exatamente. Vamos lá, vamos errar, vamos aprender, vamos perguntar, vamos se permitir, né? Meu filho, até hoje, eu falo muito disso. Eu falo, se permita aprender, se permita errar. Faça, vai lá. Pode ajudar, ajuda, pergunta como que eu posso te ajudar, que você não vai errar. A pessoa vai te orientar, vai te conduzir. E é assim que a gente aprende. E eu acho que hoje, para mim, é assim, um grande. Eu acho que é reconhecimento, e aí eu falo que Deus vai fazendo pequenas ações na vida da gente, e essas pequenas ações nos levam aonde a gente quiser. Mas a gente tem que se permitir, né? Permitir chegar no coração, permitir entender. E eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para entender. Eu preciso ser uma pessoa que está aberta para entender. Porque estar no seu lugar eu nunca vou conseguir, Cecília, e saber qual são os seus sentimentos. Mas eu também não consigo estar no lugar, por exemplo, do Edilson, que está aqui comigo. Da Dani, que está nos assistindo. Então, eu não consigo, porque cada pessoa é única. E a gente também é uma pessoa a cada momento da vida da gente. O quanto que a gente não se transforma, não muda, né? Então, mesmo eu vindo de uma área
que a gente chama de uma área dura, né, que são as engenharias, eu acho que eu entendi, e entendi também que tudo é planejamento, tudo é ação, é construção, né? Então, não é tão longe daquilo que eu aprendi. E eu só acho... construir de uma outra forma, né? Uma forma mais subjetiva de construção. Né? Exatamente, né? E com um olhar mais humano. Eu acho que a gente perde um pouco quando a gente vai para a universidade, quando a gente começa a ganhar, né? Às vezes, notoriedade ou uma profissão que te dê mais, assim... visibilidade, você perde um pouco a humanidade. Eu acho que isso a gente não pode perder nunca. Ela tem que estar em primeiro lugar. Então, mesmo dentro da sala de aula, eu falo muito isso para os meus alunos. Eu acho que aprendi a ser uma professora diferente, uma professora que é mais humana, que está sempre ali, né, com os alunos, entendendo, redimensionando, redirecionando do que for necessário para a gente aprender. E a universidade e a escola, né? Estou falando da universidade, é ali onde eu estou, né? Mas a escola, com todo o processo de aprendizagem, ele deveria ser assim, né? Mais humano, mais próximo do indivíduo, para que a gente possa dar oportunidade e reconhecer os talentos, né, de cada um ali. Que cada um é bom, cada um pode contribuir, porque a gente só aprende. Quando a gente se permite, a gente só aprende. E eu tô nesse trajeto, que é aprender a cada dia. Agora eu tô aprendendo com a minha equipe, né, aprendendo com a Secretaria de Estado, que é algo novo para mim. Então eu tive que reduzir a minha carga horária dentro da Unicamp para poder estar aqui. E as pessoas falam assim, nossa, mas você está trabalhando demais. Eu falo, olha, quando a gente faz com amor, a gente nem percebe que a gente está trabalhando. A gente se entrega de uma forma, assim, que é fantástico. Então, são duas coisas que eu amo. Estar dentro da sala de aula, com os meus alunos, proporcionando ali essa troca, porque eu aprendo muito com eles. E estar dentro da Escola da Inclusão hoje, aprendendo com todas essas oportunidades da gente saber o que é cada pessoa, o que ela traz, né? E como que a gente pode reduzir todas essas barreiras que, por mais que a gente saiba que tem muitas, né? Eu acho que as atitudinais são ainda aquelas que fazem muita diferença, né? Nas transformações que nós precisamos ter daqui para frente. Justíssimo. E você, Edilson, conta pra gente, assim, você é coordenador pedagógico da Escola da Inclusão, como é que você veio parar nesse mundo? Eu sei que você é intérprete de Libras há muitos e muitos anos, né? Então, se você puder contar, assim, como você caiu de paraquedas, se virou uma chavinha que nem virou a da Lube ou não, se você sempre quis fazer isso, como que é? A minha chavinha foi virando aos poucos, né? Eu sempre fui um entusiasta da comunicação, sempre gostei muito de comunicação e das diversas formas de comunicação. Então, desde pequenininho, eu sempre fui interessado por tradução, né? Eu assistia na TV o Oscar, por exemplo, tinha sempre aquela tradução, interpretação simultânea, eu achava aquilo incrível, como que alguém ouve o idioma e passa para outro, eu achava aquilo maravilhoso. E aí quis aprender inglês naquele primeiro momento, na época de colégio ainda. Então fui estudar inglês por conta própria, não tinha recursos para poder pagar um curso. E nessa jornada surgiu a Libras na minha vida, assim. Um colega de colégio tinha um primo surdo. E ele começou a aprender com o primo, porque frequentava a mesma igreja e ensinava a gente na sala de aula. Aí não era motivo tão nobre, não. Então a gente aprendia o ABCD, eu ajudava pra colar nas provas, né? Coisa desse tipo. Não era tão nobre, assim, mas era uma nova possibilidade de comunicação. E que eu não fazia ideia da dimensão daquilo tudo, né? Mas eu achava maravilhoso. E aí, ainda na época de colégio, eu fui ser voluntário numa instituição, na cidade que eu morava. Eu sou de Caieiras, aqui na região metropolitana. Então, eu fui ser voluntário numa instituição que atendia muitas pessoas surdas. Então, essas pessoas surdas iam para a escola no horário do turno escolar e no contraturno eles iam para essa instituição para poder fazer algumas atividades extras, né? Aula de português, artes, esportes. E eu era voluntário lá. E de repente eu me vi em meio a um monte de pessoas surdas se comunicando em Libras e eu achava maravilhoso aquilo. Fui aprendendo, assim, de forma muito orgânica, estando ali presente. Eu não conseguia mais sair dali, eu tava lá todos os dias. Eram meus amigos, eram aquelas pessoas. Era com eles que eu ia no cinema, com eles que eu ia no shopping, com eles que eu passeava. Se tornou a minha família. Então, eu me vi totalmente imerso na comunidade surda naquele momento. E eu nem imaginava que eu pudesse ser intérprete ou que existia essa profissão, assim, sabe?
E as coisas foram surgindo muito organicamente. Por um Até- acaso, né? e até que um dia eu fui convidado pra ser intérprete, e eu falei, mas eu não sou intérprete. É. Mas eu fui parar pra pensar, falei, na verdade eu sou. Olha, tudo que eu tô fazendo, né? É Uhum. porque na época não tinha formação, a gente não tinha nem a lei da Libras ainda, não tinha, enfim, era uma época bem, bem diferente. Mas por meio da comunidade surda, as portas da inclusão, né, da acessibilidade se abriram pra mim. Ainda hoje, né, sou muito presente na comunidade surda. Meu meio social é basicamente quase todo composto por pessoas surdas. Mas hoje os horizontes se ampliaram muito por conta da Secretaria, da Escola da Inclusão, onde hoje eu faço a coordenação pedagógica, para outras deficiências também. Então, por meio das pessoas surdas, eu descobri um novo mundo, né? O mundo dos surdos e, por consequência, esse mundo foi ampliando até chegar hoje nesse mundo das pessoas com deficiência, que é um universo tão grande, tão rico, tão belo e que precisa ainda de muita, muita ajuda, muitos aliados, muitas pessoas próximas para que ele cada vez mais se aproxime do universo de todas as outras pessoas. Incrível. Mas é isso, eu cheguei um pouco nessa jornada dessa forma. É claro que nesse meio do caminho eu passei por uma formação, né, a nível universitário, eu fui me especializar, compreender um pouco mais sobre o que é a tradução, interpretação de Libras e também um pouco depois sobre gestão pública, até por atuar na secretaria. E aí, assim, eu fui construindo um pouco do que eu faço hoje. Mas começou, assim, meio sem pretensão mesmo, lá atrás, nessa época de colégio. E se tornou o que é hoje, assim, uma paixão mesmo, a minha missão de vida. É tá aqui. Uau. E o secretário fez uma pergunta para mim, né? Porque quando ele estruturou a escola, ele falou, olha, você como diretora, você tem aí 2 coordenadores, um administrativo e um pedagógico. Você pode escolher quem. Uhum. E aí eu falei assim, quero o Edilson. Boa. Porque a experiência que ele traz aí dos anos de secretaria, desse envolvimento com a comunidade surda, com as pessoas com deficiência, é muito importante, né? Como para ter um coordenador que realmente traga essa pegada, né? Esse cuidado com a pessoa com deficiência. Nossa. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Então eu agradeço em público agora. E eu agradeço vocês terem criado essa ideia toda, mas conta, eu sei sobre a escola de inclusão, porque eu entendi que vocês impactaram muita gente. Eu vi o professor Poveda fazendo uma palestra lá na Unifesp, contando um pouco da escola da inclusão, que atingiu, assim, milhares de pessoas com um dos cursos que vocês deram, mas eu não confesso que eu sei muito pouco. Então, se vocês puderem contar para mim e para o pessoal de casa, o que é a escola da inclusão, como surgiu a ideia, o que exatamente ela se propõe a fazer. Porque, assim, o nome já é encantador, já deve ser algo bom. Sim, sim. Mas eu queria saber, assim, com mais detalhes, como que é, sabe? Porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem iniciativas, como a escola da inclusão e outras, e nós, pessoas com deficiência, não ficamos sabendo necessariamente, né? Eu sei sobre a escola da inclusão, mas é isso, eu sei pouco. E eu conheço muita gente que não sabe. Então, queria que vocês contassem mesmo para que a gente pudesse passar a informação, né? Para compartilhar a informação, né? De alguma forma. Eu começo e aí eu acho que o Edilson vai complementando quando precisar, viu, Edilson? Porque a escola, ela nasce numa reestruturação da secretaria, uma solicitação do nosso secretário, o secretário Marcos da Costa, que tinha essa paixão por trazer uma escola para dentro da secretaria. O Edilson já estava lá, já tinha produzido várias coisas antes de oficializar essa escola. Uhum. Ele já tinha produzido aí, junto ali com a equipe que ele tinha, um curso de Libras, que é esse que a gente tem uma vez por mês. Depois ele pode dar detalhes aí do que é esse curso. Então, foi nascendo ali a ideia, essa vontade do secretário, dessa construção. E aí, quando teve a oportunidade da reestruturação da secretaria, ele criou, então, essa estrutura, essa unidade que responde diretamente a ele, onde tem o diretor e os 2 coordenadores, com a finalidade de levar o conhecimento para as pessoas, não só para os servidores públicos, não só para empresas, mas para todo mundo mesmo, para a sociedade, para o estado de São Paulo. E eu diria para você, Cecília, que é mais do que isso até, eu acho que para o nosso Brasil inteiro, porque nós temos recebido pessoas assim de longe, né, que vêm do Tocantins, que vêm de outros estados para fazer as formações que nós estamos oferecendo. E mesmo essas que são online, elas aí que a gente ganha um mundo maior ainda. Mas a ideia dela é que a gente possa oferecer formações, capacitações, oficinas,
tudo relacionado a levar o conhecimento. Então, a gente, por exemplo, fala lá para que serve, né, a cor de uma bengala, por exemplo, que as pessoas não sabem. Vocês estão acostumados, mas será que a população está acostumada com isso, né? O que é uma pessoa com deficiência, né? Qual é o nome certo? Como usar os termos certos? Que é uma das grandes dúvidas. Eu me lembro, assim, dos professores, dos colegas, sempre me perguntando, assim, mas eu tenho medo de errar, né? Eu tenho medo de falar alguma coisa e ser agressivo, então eu prefiro me afastar. E aí, eu acho que é isso, é levar o conhecimento ali por exemplo, para as mães, que precisam de algum apoio, que precisam de algum suporte. Então, a gente tem a questão, por exemplo, do TEA, que a gente tem um curso agora que está esse mês acontecendo, para que as pessoas possam entender mais um pouquinho o que é o transtorno do espectro autista. A gente tem um curso que vai sair agora o mês que vem, que é de capacitação, para falar sobre o capacitismo. Então, todos os cursos, tudo que a gente monta, a gente sempre tenta buscar a linguagem simples, o desenho universal, tenta trazer toda a questão da acessibilidade. Então, tudo que sai da Escola da Inclusão sai com audiodescrição, sai com Libras. A gente tem a sede da escola, que fica lá dentro do Parque Fontes do Ipiranga, do lado do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Então, a escola fica lá, a sede fica lá, é onde acontecem as nossas oficinas presenciais, os nossos cursos presenciais. E a gente também tem, dentro da sede da escola, um polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a Univesp, que é um polo de inclusão também. Então, é um polo diferenciado para que a gente possa contribuir, né, junto à universidade. Cada vez mais a gente dá a oportunidade das pessoas terem ali total autonomia para serem quem elas quiserem. Então, os cursos, eles são presenciais e online? Tem as opções Exatamente, exatamente. Então, quando a gente consegue aí um público, dependendo da formação, né? Então, recentemente a gente fez uma formação sobre máquinas Braille. Então, o conserto dessas máquinas, que é algo que é raro, né? Complicado hoje. É difícil de achar alguém que faça. Exato. E aí nós fizemos, então, junto com a Perkins, eles vieram e fizeram todo o treinamento, e aí precisa ser um grupo mais reduzido para conseguir fazer esse trabalho. E nós fizemos presencial, então foi um dia bem interessante, onde as pessoas puderam aprender, e muitos vieram ali com a intenção de que aquilo seja dali para frente um trabalho, uma oportunidade de renda. Outros vieram porque, eu quero consertar a minha, eu quero saber como que funciona, que eu possa fazer. Então, assim, coisas simples que talvez a gente já devesse ter, né? Parece simples agora quando a gente olha, mas eu acredito que o secretário teve uma visão muito importante, que é a gente se aproximar cada vez mais, porque eu acho que através da Escola da Inclusão a gente consegue dar suporte para as políticas públicas, né? Da proximidade. Então, quiser completar aí, Edilson. Eu acho que é importante a gente dizer que a sacada do secretário, que é a Escola da Inclusão, foi muito genial, porque quando a gente fala de uma secretaria de direitos, né, e essa é a missão da nossa secretaria, ela é uma secretaria de uma ponte, na verdade, entre outras secretarias, para garantir o direito das pessoas com deficiência. E uma das grandes dificuldades para a garantia de direitos é o acesso à informação. Porque o que a gente nota nesses anos de experiência é que muitas pessoas com deficiência não sabem dos direitos que elas têm, ou como acessar esses direitos. Então, a informação sempre foi um problema muito grande. Então, o que a gente pensa é que a escola, ela pode, por ser o Estado e ter todo o potencial que o Estado tem de chegar em vários lugares, de ser esse instrumento de informação, para que as pessoas com deficiência saibam
quais são os direitos, como acessá-los, como garanti-los, e por outro lado, para que as pessoas sem deficiência conheçam sobre a inclusão, sobre a acessibilidade, para a gente quebrar as barreiras, principalmente a barreira atitudinal, como a Luby falou no início. Então, a gente vai para 2 áreas, né, para 2 segmentos, das pessoas sem deficiência, sobre a temática da inclusão, para transformar uma sociedade menos capacitista, e para as pessoas com deficiência, subsidiando elas com acesso a direitos, garantias e outros instrumentos que sejam importantes, como é a manutenção da máquina Braille, né, as pessoas que têm máquina Braille não têm onde levar para fazer manutenção, ou outros conhecimentos que possam parecer simples, mas são de difícil acesso, ou por conta de localização, ou por conta do formato, ou por conta da linguagem que não é acessível. Então a gente tenta ser uma escola que vem unir isso. E essa é uma forma de garantir direitos também, né? O direito à informação, que na verdade passa a ser um direito norteador para acessar outros direitos. Então acho que é isso que a gente acredita, que o conhecimento transforma. Então a gente vai transformar a garantia de direitos da pessoa com deficiência por meio do conhecimento. Com certeza. Às vezes tornar a pessoa empoderada e conhecedora dos próprios direitos, o que faz com que ela consiga, no dia a dia, lutar, né? Assim, exatamente. Eu vejo muitas pessoas com deficiência que não sabem que tem aquele direito, elas estão sendo violadas e elas não têm noção. E a informação segura também, né, Cecília? Porque a gente tem hoje, a informação, ela tá aí. A gente abre o celular, vai ver os Reels ali, a gente consegue. Sim. Mas e essa informação segura? Onde? Como buscar? O que buscar, né? Isso faz total diferença. E por isso que a nossa responsabilidade também é tão grande, né? Exato, ao mesmo tempo. Porque a gente vai ser uma fonte de informação do Estado, então por conta disso tem todo um respaldo do Estado por trás, mas que ao mesmo tempo a gente tem que falar coisas num formato que as pessoas possam de fato compreender. E aí eu posso pensar, por exemplo, que nosso público pode ser tanto a Cecília, psicóloga, especialista em comunicação, quanto uma pessoa lá de uma cidade pequena do interior que pouco teve acesso à educação formal. Então eu preciso falar para todas essas pessoas, e todas elas precisam saber quais são seus direitos, como acessá-los, para transformar a sociedade em pessoas mais empoderadas e que saibam de fato seus direitos, como exercê-los, ou como perceber quando os direitos são violados, que às vezes são nuances tão pequenas que as pessoas não percebem também. Então, acho que criar esse tipo de informação é o nosso desafio e é um pouco do que vem norteando. A gente tem essas ações que podem parecer isoladas, sabe? Um curso de máquina Braille, um curso de Braille, mas na verdade todas elas estão se costurando para poder fazer com que as pessoas saibam, né, dos instrumentos que possam levar elas a conhecer os direitos. Não, na verdade, o que você está falando para mim, na minha humilde opinião aqui, é música para os meus ouvidos, porque não me parece algo solto, na verdade, me parece algo que a sociedade estava carente, porque a gente realmente, eu pelo menos nunca vi uma escola voltada para isso, seja com cursos online, sejam com cursos presenciais. Não existe mesmo, então... Eu conheço tanta gente falando da deficiência visual, claro que é a que eu mais tenho conhecimento, mas assim, tanta gente que não sabe nem que pode usar uma bengala, por exemplo, ou nem que existe máquina Braille. A pessoa não tem esse conhecimento, que dirá que alguém um dia possa vir a consertar aquilo que é tão caro de se ter. Pois é. Né? Então, eu acho que o papel de vocês é incrível e pensar nessa interseccionalidade, né? Então, que o indivíduo, ele com deficiência não é todo mundo igual, cada um vem de um background diferente, com características muito diferentes, e que o curso tem que ser para todos, vamos dizer, um diferencial mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de deficiência, a gente não vê essa, vamos dizer, sensibilidade para... Calma, pessoas com deficiência são pessoas, então tem um mundo de pessoas que a gente precisa acessar e fazer com que eles nos compreendam, né? Tem essa questão também, né? Esse detalhe, que parece um detalhe, é muito, né? Porque eu percebo, assim, a gente às vezes coloca palestra com advogado para falar sobre direitos da pessoa com deficiência, e a pessoa, na maior das boas intenções, faz um advogadez, assim, um juridiquês, e aí eu fico, meu Deus. E agora? E agora? Porque fica distante, né? Porque a pessoa que nunca teve acesso àquele tipo de informação não entendeu nada. Então, não cumprimos nosso objetivo, né? Nesse sentido. Olha que interessante. Por exemplo, só para ilustrar esse caso de falar com todos. A gente fez um curso de Braille. Recentemente, um curso presencial lá na sede da nossa escola. E assim, era um curso também, como era um curso presencial, também era um curso reduzido, né? Tinham menos pessoas participando. Mas nós tivemos, por exemplo, um senhor que perdeu a visão, já por volta dos seus 60 anos, então ele estava começando a aprender Braille, mas tivemos uma família de pessoas autistas.
participando do curso de Braille. A princípio você pensa, nossa, mas uma família de pessoas autistas aprendendo Braille? Depois você percebe que faz todo o sentido do mundo, porque as pessoas com deficiência estão se entendendo enquanto grupo, e o que beneficia um, beneficia a todos. E aí, a criança autista não verbal começou a ter uma facilidade muito grande em escrever Braille. E foi uma coisa genial, assim, que a gente não tinha nunca imaginado que de repente o Braille pudesse ser um instrumento de escrita para uma criança autista não verbal, por exemplo. E olha como a gente aprende, né? A gente aprende dando a oportunidade do conhecimento e a gente aprende mais ainda com eles do que eles, às vezes, com a gente. E isso mostra como a gente precisa falar para todos de verdade, porque a gente, assim, como é um curso do governo, aberto a todas as pessoas e sempre gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever, né? E a gente vai ter que aceitar todos sempre e nos adaptar para receber a todos e bem. Então a gente sempre tem esse desafio, assim, vamos ver quem quer que se inscreveu aqui, vamos conhecer essas pessoas, vamos ver o que eles precisam em termos de suporte, e isso tem sido uma constante. No curso de Libras, a gente nunca recebeu tantas pessoas com deficiência. E mudou muito o perfil. Então, nós tivemos muitos autistas, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, participando do curso de Libras virtual. Era um desafio enorme, porque os professores são surdos. Então, assim, a gente pensava em recursos, alternativas, mas eu acho que isso indica um caminho aí novo das pessoas com deficiência se entendendo enquanto grupo e que precisa ser fortalecido. E ele fortalece quando uns estão com os outros, se colocando no lugar dos outros, aprendendo os recursos que beneficiam também aos outros, não só a si próprio. E eu acho isso genial, assim, que a escola vem possibilitando. Então... Olha só o que a escola fez também, né? Recentemente nós tivemos um workshop sobre cerimonial inclusivo. Se a gente for pensar, nós estamos no ano de eleição, por exemplo. E como que é feito tudo isso, né? Como que acontece? Cada secretaria, eu vou falar pela própria universidade mesmo. A universidade, ela tem vários cerimoniais que acontecem. E eu vi poucas vezes um intérprete de Libras dentro da universidade fazendo uma interpretação. Hoje, a gente já começa a ver que a universidade ela está muito preocupada com isso. Ela está correndo atrás. Ela está ali disposta a colocar acessibilidade para todo mundo. Mas ela precisa aprender também. Ela não sabe com quem ela vai aprender. A gente tem que ter a representatividade mostrando o que é que precisa ser feito e como precisa ser feito. E aí nós montamos um workshop para que a gente pudesse falar sobre cerimonial. E nós tivemos desde a Casa Civil, até municípios, cidades, pequenininhas que foram porque eles querem aprender, e aqueles profissionais que fazem cerimonial normal, que eu nunca imaginei que eles teriam esse interesse. A gente teve pessoas que foram lá para aprender o que é um cerimonial inclusivo, o que precisa ser feito, como. Nós produzimos também uma pílula que falava sobre isso. Então, assim, são temas que às vezes a gente acha assim, isso não precisa, um cerimonialista sabe fazer, né? Ele precisa, ele não sabe, né? Nós precisamos aprender. Então, e não só isso, nós tivemos também a disciplina paulista, né, que foi uma disciplina arquitetada entre as 4 universidades públicas e a secretaria, onde a gente produziu todo um material relacionado à pessoa com deficiência, e os alunos tiveram o oferecimento nessas 4 universidades ao mesmo tempo e oportunidade de estarem fazendo essa disciplina, que é uma disciplina que ela faz parte do currículo agora das universidades, mas ela não é obrigatória. É o aluno que procura. E a gente tem uma procura altíssima. Nós tivemos quase 20 mil alunos formados no ano passado. Ela é oferecida bimestralmente. A princípio, a gente ofereceu para os alunos que estavam já saindo, né? Já estavam nos últimos anos. E a gente fica muito feliz de ver que esses profissionais, por exemplo, que estão saindo, eles já têm uma outra forma de encarar a profissão que eles vão ter dali para frente, né? Como atender, como ter uma mudança de comportamento e de redução de barreiras nos ambientes onde eles vão estar. Eles saem totalmente diferentes. Esse curso é para o aluno de graduação? De graduação, de graduação. E aí, independentemente da graduação? Então, engenheiro, psicólogo... Qualquer formação. Advogado, dentro de todos os cursos das universidades. Ela é oferecida e o aluno pode ir lá
se matricular e fazer aquele curso. E tem certificado, e é nota mesmo no currículo dele, é tudo aquilo incrível. E ela é inédita, né? Porque a gente começou a fazer várias pesquisas, no mundo não tem isso. Eu desconheço também. Nós buscamos nas literaturas, em tudo que a gente pôde, e é inédito, não existe. Até agora, alguns outros estados estão entrando em contato com o secretário, perguntando como que funciona, o que que é, para poder replicar isso, porque essa é a ideia, que a gente possa, né, coisas boas, elas precisam ser replicadas o quanto antes, mais rápido possível. E aí você vai ter profissionais de diferentes áreas sendo... anticapacitistas, buscando quebrar a barreira atitudinal, né? Isso, aquelas coisas simples, né? Olha, você é um médico, você vai atender um cadeirante, não é porque ele é um cadeirante que ele não te entende, que ele você vai perguntar pra pessoa que tá acompanhando ele. Então, aquelas coisas básicas, né? Vai conversar um pouquinho mais de tempo com esse cadeirante, senta, porque senão ele vai ficar desconfortável. Então, assim, coisas simples, né? É uma pessoa com deficiência visual, não carrega ela de um lado pro outro sem pedir permissão, é o corpo dela que você está invadindo. Então, coisas assim, simples, que estão lá dentro dessa disciplina, por exemplo, e que podem fazer a diferença nesse futuro profissional. E a gente percebeu que nesse estágio da formação, as pessoas têm menos resistência ao aprendizado. É muito mais simples você capacitar as pessoas para serem menos capacitistas nesse período formativo inicial, que elas estão começando as suas profissões. Porque a gente tem outras soluções via secretaria para fomentar a acessibilidade em outros recursos, e que a gente percebe que os profissionais que estão já há mais tempo atuando têm mais resistência. Por exemplo, eu trabalho já há 30 anos aqui, nunca precisei disso. Por que agora eu vou precisar usar um intérprete de Libras para conversar com um surdo? Eu atendo há 30 anos, nunca precisei. Então faz 30 anos que você atende uma pessoa de forma errada. Então, tá na hora de aprender. Então as pessoas têm uma resistência muito grande à mudança conforme elas vão progredindo nas profissões. E quando a gente traz isso para o início desse processo formativo, a resistência é menor, porque eles já se formam com uma visão um pouco diferente sobre a pessoa com deficiência. Nossa. Então a gente está tentando levar essa informação num período melhor, para que as pessoas possam absorver e, de fato, quando virarem os profissionais e estiverem atuando, tenham uma visão sobre a pessoa com deficiência menos capacitista, né? Menos pautado na falta e sim nas possibilidades. Incrível. Essa questão que vocês estavam falando, né, sobre o curso para cerimoniais, eu fiquei pensando, eu estava até falando isso num episódio que a gente gravou anteriormente, que muitas vezes as pessoas pensam na acessibilidade na área da educação e na área do trabalho. Exato. Então, como acessibilizar o dia a dia da pessoa. Mas não pensam na parte que a gente também quer ter acesso, nós, pessoas com deficiência, que é o lazer, a cultura, né? Eu quero ir num cinema ser acessível, eu quero ir numa exposição ser acessível, eu quero ir numa formatura e ser acessível. E não é. Você quer estar em todos os lugares, assim como nós, né? Exatamente. Porque às vezes eu acho, todos gente, nós vocês estão muito focados em, eu vou ensinar. Ótimo, acho ótimo que a educação esteja tentando ser inclusiva e o trabalho. Sim. Mas, gente, a gente também quer ir numa peça de teatro e saber o que está acontecendo no palco. Né? Exato, a gente também quer ir Gente, cerimonial é uma das coisas mais difíceis, porque, pelo menos para deficiência visual, o cerimonialista, ele vai falando e ele vai indicando. Então, ali ao lado, não sei o quê. O fulano tá vindo não falar não sei o que lá. Como vocês veem aqui no slide. Gente, pra mim, a pior parte é como vocês veem aqui no slide. Amigo, descreve o slide, por favor. Eu não tô vendo como você vê aí no slide. Olha só, isso que você falou remeteu ao que a gente acabou de fazer, né? Nós descobrimos que agora... o governo ele vai reunir todas as escolas de governo em uma rede de escolas. Ele está super preocupado com isso, né? Porque a gente possa se comunicar, falar e que realmente a capacitação, aí o conhecimento chegue para todo mundo. E a gente teve a oportunidade de montar um café sensorial para todas essas escolas de governo, né? A EGESP, nossa grande parceira aí, que é uma das escolas, nós falamos, vamos montar? Vamos, montamos um café sensorial para que a gente pudesse falar para essas pessoas que produzem esses conteúdos, para que elas entendam o que esse conteúdo precisa ser para todo mundo. E foi um momento muito mágico, porque
uma das coisas que nós fizemos foi algumas dinâmicas, que algumas pessoas até condenam essas dinâmicas, mas às vezes elas são importantes para que as pessoas possam refletir e realmente começarem a se, eu acho que assim, se incomodar com algo. E nós deixamos algumas vendadas e fomos passar alguns slides e a gente falou exatamente isso. Vocês estão vendo aqui a imagem e tal. Aí eles gritavam assim, não, mas eu não tô vendo nada, você pôs uma venda em mim. Eu falei assim, então, por que você não tá vendo? Tem que ver, né? Olha que eu tô te mostrando. É aquilo que a gente vê na sala de aula, né? Às vezes o professor querendo que o aluno faça alguma coisa ou que ele tenha um comportamento que ele acha que é o ideal, que ele acha que é o que deveria ser. E não dá, ele não vai conseguir. Até a gente perguntou, alguém tem mais alguma pergunta, né? E levanta a mão, quem tiver pergunta. E tinha algumas pessoas que estavam ali com a mobilidade reduzida, que a gente colocou no café, né? Então, eles tomaram um café de uma forma totalmente diferente. Eles foram, assim, a gente amarrou os braços de alguns, a gente colocou alguns em cadeiras, colocamos o fone em outros para reduzir a audição. E eles tiveram que se ajudar. Se sentir, né? E foi muito, assim, as reflexões daquilo foram muito importantes. Eu acho que todas as escolas, elas começaram a se questionar e questionar tudo aquilo que elas estão entregando até hoje. E isso é muito bacana. E aí vieram muitas perguntas, né? A gente vai precisar da assessoria de vocês, a gente vai precisar da orientação, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo. Então, isso é uma mudança que a escola traz. É a mudança de vamos refletir sobre, vamos falar sobre, vamos levar o conhecimento. Então, olha só, nós tínhamos lá, acho que 26 escolas presentes, com dois participantes de cada escola, e nós já sabemos que hoje nós temos 26 escolas que vão fazer diferente, todos os produtos, e aqueles que estavam, né, não vão estar no desenho universal, tal, mas vão ser adequados para essa ideia do desenho universal, né, essa ideia do o que eu posso colocar ali. Eu posso colocar livros, eu posso colocar audiodescrição. Eu, em vez de colocar tanta informação nesse slide, eu vou descrever também essa figura de uma forma que todo mundo consiga entender essa figura. E aí, Cecília, eu falo assim, eu não tô fazendo só para pessoa com deficiência, né? Então, você tá fazendo para todo mundo mesmo. Se você começa, tem até um vídeo muito bacana que reflete isso, que é um menininho com a mãe, que ela não tem a visão, ela é uma pessoa com deficiência visual, e o menininho vai no museu visitar, não sei se você já viu, e ele visitando com a mãe pergunta o que ele estava vendo, e ele começa a descrever uma imagem para ela. E automaticamente as pessoas que estavam ali próximo no museu, elas se aproximam para ver aquela imagem. Não ver com os olhos, mas ver pelos olhos dele. Pelos olhos dele. E é mágico, é de arrepiar, porque vira um público em volta do menino. A mãe, a hora que termina, e ela vai mostrando a alegria dela de poder entender aquela imagem. E muitos videntes junto, que a hora que ele termina, batem palma e perguntam para ele, você não quer ir para a próxima imagem e explicar pra gente o que você tá vendo? Porque isso é inclusão, isso é acessibilidade, isso é estar ali presente e proporcionar para todo mundo. Então, quando você reduz essas barreiras, você contribui para todo mundo. Melhora para todo mundo. A sala de aula melhora, os ambientes melhoram, tudo melhora, né? Então, eu acho que é essa a ideia da escola, é tentar mostrar que isso é possível. E com pouca coisa, às vezes com nada, você consegue fazer grandes mudanças. Nossa, sensacional, gente. Fiquei pensando, né? Eu sempre falo que a acessibilidade, a gente tende a achar como sociedade que é só para o PCD, mas a acessibilidade é para todo mundo, Para né? todo mundo. As pessoas são diversas, elas podem ter situações e condições específicas temporárias ou permanentes que fazem com que elas precisam de acessibilidade, né? Que façam com que elas vão precisarem disso. Então, eu fico pensando o quanto que
Na verdade, a gente tem essa ideia, né? Eu ouço muito, mas eu vou fazer acessibilidade arquitetônica aqui pra quê? Se não, ninguém vai vir. Lógico que vai. Né? As pessoas não estão vindo porque não tem. Porque não tem, exatamente. E assim, mesmo que não... assim, que você esteja pensando só no PCD físico vindo, meu filho, quando você faz acessibilidade, você está fazendo acessibilidade para todo mundo. Às vezes para um idoso, às vezes para uma pessoa que quebrou o pé, Exato. às vezes para uma pessoa que tem medo de escada porque uma vez Uma caiu gestante, da escada, às vezes para N situações. Então, a gente vive num mundo que ele é feito para um tipo específico de pessoa. E várias pessoas, não só as com deficiência, acabam não cabendo, né, nesse sentido. E a gente precisa acessibilizar, né? Olha só, né? Outra temática que a escola trouxe logo no começo foi sobre a moda inclusiva. A secretaria, ela tem um edital anual, onde ela faz ali um chamamento para as pessoas poderem fazer, né? Produzir ali essas vestimentas para todos os corpos. E premia os melhores. O ano passado a gente teve um desfile maravilhoso da apresentação dos 20 finalistas na Pinacoteca do Estado. Foi muito bonito de ver. E a gente trouxe um material produzido pela escola, que é um conjunto de vídeos que falam o que é a moda inclusiva. Porque a hora que a gente começa a refletir sobre o que é a moda inclusiva, a gente começa a ver que é para todo mundo. Então, assim, esse final de semana mesmo eu fui colocar um vestido que fechava no meu pescoço aqui. Eu não consigo mais fechar. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Eu levei uma colega no banheiro comigo para ela abrir para mim, para eu poder usar o banheiro. E na hora de fechar, nem eu e nem ela conseguimos. Aí tinha uma menina jovem, de seus 14, 15 anos. Ela perguntou, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu preciso fechar. Por quê? Aquela roupa não era inclusiva. Ela não é para todo mundo, ela não é mais para mim, entendeu? Ela não serve mais para mim, porque eu não consigo mais fechar ela. Então, é isso, é pensar nos detalhes. E a indústria da moda também tem que pensar nisso, porque a roupa da moda, ela tem que ser para mim também. Eu quero aquela que fecha aqui no pescoço, que eu vou me sentir bem com aquela roupa. E aí nós fizemos. Então, assim, a gente dá o respaldo para aquilo que a secretaria está fazendo também, né? Dá o suporte, consegue, eu acho que chegar às vezes mais rápido, com uma informação um pouco mais curta, mais direta do que é que está fazendo, porque às vezes você escuta, teve um desfile lá, né? Mas o que é isso? Né? É um zíper diferente, um cuidado diferente para todos os corpos. Então é isso, como fazer. E mais do que isso, é um pensar diferente, né? Porque além de executar é a fase final desse projeto todo, é você realmente produzir uma peça que arremba todos. Mas tem uma fase antes que sempre é uma dimensão da acessibilidade que fica para depois, né? Como acessório, né? Eu faço um podcast, por exemplo, e depois eu penso, eu preciso acessibilizar. Como que eu vou fazer? Então sempre vem com uma coisa posterior. Dificilmente a acessibilidade é pensada antes, né? E é isso que o curso de moda ou outros produtos que a gente faz, como o do cerimonial, por exemplo, a gente vem mostrar que a acessibilidade ela precisa ser pensada antes, na etapa de planejamento. A gente precisa levar isso em consideração em todas as etapas de execução, seja de um projeto de moda, de um projeto de evento, de um projeto de curso, né? A acessibilidade tem que contar já nesse período, porque quando a gente faz a acessibilidade como um acessório, ela tende a não funcionar bem, tende a não ser bem feita. Se a gente inclui ela no planejamento, as coisas se organizam de maneira mais adequada e aí a acessibilidade vai acontecer de uma maneira melhor. Seja audiodescrição, seja libras, seja linguagem simples, seja uma roupa que vai ter um caimento ou uma forma de fechar diferente. Então, é muito importante a gente mostrar isso para a sociedade, que a acessibilidade precisa estar nos planejamentos. E a gente, enquanto Estado, tem um dever muito grande, né? Porque o Estado produz muita coisa. As escolas de governo produzem muita coisa. E se a gente conseguir fazer com que eles entendam que a acessibilidade tem que vir antes, tem que ser pensada no processo, no planejamento, a gente já começa a mudar uma cultura de planejamento, uma cultura de execução de programas. Aí eu acho que a política pública se efetiva, né? Exato. Como que ela tem que ser, desde a etapa do planejamento até a execução. Então, nosso desafio é grande, né? Mas a gente está caminhando bem para isso. E você falou desse mundo das Libras, e eu fiquei curiosa. Como é o curso da Escola da Inclusão para Libras? Porque
eu aqui, né, não pensando como diretora do Bengala Verde, pensando como psicóloga. Aham. A gente tem um problema gigantesco na psicologia. Eu faço parte do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sou conselheira. A gente tem um problema gigantesco porque bate na nossa porta um monte de gente. E aí, então, eu quero passar no psicólogo, mas não tem psicólogo que saiba Libras. E aí a gente fica com aquela cara de, né? O que eu faço agora? Torta amassada, assim, Sim. tipo... então, pois é, não sei o que você... deveria ter, né? Então, Nossa, a gente firmou um protocolo de intenções com o CRP, o Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, no ano passado. Ah, legal, tá. Acho que foi a gestão anterior Foi a ainda gestão do CRP. anterior, A gente fechou um protocolo de intenções com eles para algumas ações, entre elas o curso de Libras, para a gente disponibilizar vagas do curso de Libras para os profissionais da psicologia. Mas tem algumas outras ações também que a gente vai executar, entre elas a criação de um glossário de terminologias da psicologia em Libras. Uau! Uma demais. lista de profissionais habilitados, profissionais bilíngues habilitados, aí sejam surdos ou ouvintes, porque temos muitos psicólogos surdos também, e a gente fez esse levantamento e é muito bacana. Tem bastante. Então, são formas de atender a população surda para a temática da saúde mental, que é muito importante. Então, a gente fez um evento, nesse evento a gente fez uma espécie de seminário, foi o primeiro seminário de saúde mental da pessoa com deficiência, com psicólogos com deficiência que vieram falar sobre essa temática, não só da pessoa surda, né? A gente ampliou para todas as pessoas com deficiência, né? Começou por conta da surdez, mas a gente sempre tenta ampliar para todos, né? Então, assim, é um projeto muito legal que a gente está caminhando, aí mudou a gestão do CRP, a gente está em contato com essa nova gestão para dar prosseguimento com esse trabalho, mas é a visão da saúde mental para a pessoa com deficiência, que é também muito importante, né? No caso da pessoa surda, é um pouco difícil por conta da língua, né? Se comunicar com um profissional que seja habilitado e que seja realmente fluente em Libras. A gente tem o nosso curso de Libras na Secretaria, mas é um curso básico, né? É um curso que habilita as pessoas para o primeiro contato, para aprenderem a receber uma pessoa surda num ambiente de trabalho, ou se você encontrar num espaço específico. Mas para um atendimento, e aí você que é psicóloga sabe bem dizer isso, para um atendimento de psicologia... Ser totalmente fluente. Você precisa ser fluente, porque você precisa conhecer as nuances da língua. Principalmente no caso da Libras, porque... a Libras, por ser uma língua de modalidade diferente, ela interfere muito na maneira de pensar e de estruturar o pensamento. Então, as pessoas surdas têm uma maneira de raciocinar, assim, de estruturar o raciocínio que tem um reflexo da língua, né? E que tem um reflexo da modalidade da língua, por ser uma língua visual, que se estrutura de uma maneira espaço-temporal. Então, tudo isso reflete nessa maneira de entender o mundo, de compreender, de se posicionar. Então, esses profissionais têm que ter tudo isso, tem que ser altamente capacitados, né, para poder fazer esse atendimento. E tem muitos que são assim. Nos grupos de WhatsApp da comunidade surda circulam listas com os contatos desses profissionais. Né, assim, mas muitos fazem atendimento voluntário, as pessoas, né, se dispõem a poder ajudar de alguma maneira, mas a gente, como governo, tentou institucionalizar isso de alguma maneira para que as pessoas possam ter um acesso mais decente à saúde mental também. Então, é uma ação que a gente está Isso é muito importante. Não puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que todo profissional de saúde precisava, né, pelo menos passar pelo curso de Libras em algum momento, porque você não sabe quem vai chegar no seu consultório, né? Mesmo que você não vá ser especialista em Libras e atendê-lo, você precisa pelo menos saber o básico para, né, nesse primeiro contato, encaminhá-lo, se você não for a pessoa que atende, né? Tem a ver com dignidade, né? Você atender a pessoa ofertar dignidade. Porque como que você se formou e você não consegue atender uma parcela da população? Me deixa, assim, de cabelo em pé, né? A gente tem um programa lá na secretaria, aí já vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Um programa chamado São Paulo São Libras. É uma central de interpretação de Libras, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você aciona um intérprete de Libras por videochamada, a qualquer momento. Uau! Sim. Isso no serviço público estadual. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa surda e vou passar num AME, um ambulatório médico de especialidade do governo do estado. Tá. E aí eu chego lá para minha consulta, vai ter um QR Code em algum espaço lá do ambiente, que aí a equipe local vai ver onde disponibilizar. Mas também eu tenho um aplicativo do Poupa Tempo, por exemplo. E aí eu posso acessar, eu clico lá no botãozinho, o intérprete de Libras atende minha videochamada. E aí eu vou sinalizando em Libras pro intérprete e ele traduz simultaneamente pro médico, por exemplo, no consultório. Mas é a pessoa com Libras que tem que acessar. Então, pode tanto o médico acessar quanto a pessoa surda. Tá. As duas pontas podem acessar o serviço. Tá. Mas aí vai ter um intérprete lá de plantão para atender, né? Então, esse serviço já vem sendo executado desde 2023.
E qualquer pessoa pode usar. No caso da Ou psicologia, divulgar, por exemplo, é um né? pouco mais complexo, porque você colocar um É atendimento. sigilo, né? Um atendimento psicológico mediado por uma terceira pessoa também tem algumas outras questões éticas também. Pode ter Mas interferência. com o atendimento médico ambulatorial, ele Tudo funciona bem, super ótimo, bem. ótimo. Funciona super bem e tem sido. Então a gente tem essa parceria com a Secretaria de Saúde para que os serviços públicos atendam. As delegacias do Estado, postos de poupa-tempo, Secretaria de Fazenda, metrô de São Paulo recentemente. Então, todos eles já têm acesso a esse programa. Então, a pessoa surda ou um servidor daquele serviço público podem acessar a central e comunicar com a pessoa surda por meio de um intérprete de Libras ali, por meio de videochamada, um intérprete qualificado que vai poder fazer essa comunicação mais detalhada, levando em consideração todos esses aspectos de cultura, de identidade, tudo isso que a gente estava falando. Nossa, eu vou sair daqui mais feliz hoje. Que bom! Então, a Muitas gente também sai boas feliz, notícias. assim. Que legal. E eu vi que você escreveu sobre inteligência artificial e acessibilidade, algo nesse sentido. Isso. E aí? Então, na verdade, hoje a gente fala muito, a inteligência artificial tá aí presente nas nossas vidas. E da vida da pessoa com deficiência muito, né? Isso me tocou um pouco por duas questões. Uhum. As pessoas surdas têm uma dificuldade muito grande com língua portuguesa escrita. Porque a língua portuguesa é outro idioma, né? Libras tem uma forma de acontecer e língua portuguesa é outra. Então, os surdos começaram a usar essas IAs generativas para a compreensão de texto. Então, por exemplo, a pessoa surda escreve lá o texto dela, da forma dela, coloca lá na IA, a IA transforma aquilo num texto, digamos, no português Na formal. nossa língua, né? No português formal. Então, as pessoas surdas começaram a usar espontaneamente a IA através desse recurso. E a Secretaria, por meio de uma parceria com a FAPESP, lançou um edital para a criação de centros de ciência para o desenvolvimento. São CCDs, a gente chama, que as universidades propõem projetos de pesquisa que são financiados pela FAPESP, onde a gente financia a pesquisa sobre alguma temática que a Secretaria propõe. E uma delas foi o desenvolvimento de soluções baseadas em IA para comunicação. E aí eu fui participar de um desses projetos, sou pesquisador de um desses projetos, que é a sede é a Unicamp. E a gente está desenvolvendo uma solução em inteligência artificial para tradução automática de Libras. Que é diferente desses que existem hoje. Não, então, eu realmente já saí mais feliz desse muito bom, gente. Continue. Não, Dilson, assim, tô a ideia amando, é bem simples. Então, a gente está pegando tradutores humanos, né? A gente pega textos escritos, aí a gente seleciona uma área de conhecimento, por exemplo, textos de pedagogia, por exemplo. Então, a gente vai pegar esses textos, um tradutor humano vai fazer a tradução disso para Libras, a gente faz a captação da tradução em vídeo com meio de captadores de movimento. Então, a pessoa vai sabe aqueles estúdios de Hollywood, que você fica cheio de sensor, aí você se move e ele capta o seu movimento. A gente faz isso. Então, capta o movimento, a gente associa o movimento de cada sinal da Libras a uma palavra ou a uma glosa da língua portuguesa. E aí vai criando um banco de dados gigantesco. E aí, com o volume grande de dados, a IA vai poder propor novas traduções a partir daquelas feitas por humanos. Ela vai conseguir compreender a relação entre as duas línguas e propor traduções mais assertivas que levem em consideração as questões de cultura, de identidade, enfim. Então, é um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo já tem um pouquinho mais de um ano. Com base na Unicamp, e que tem muitas pessoas surdas participando também. Então, a gente tem pessoas da comunidade que estão ali ativas, como tradutores, propondo as traduções e verificando, revisando. Isso que o Edilson está falando é um pedacinho, né, desses CCDs que ele comentou com você. Porque desde quando o secretário assumiu a secretaria, ele fazendo essa parceria junto às universidades, ele conseguiu, e a FAPESP, propor esses temas. Então, existe uma rede entre as universidades trabalhando também. Não só as públicas, mas as federais também estão envolvidas nesses projetos e cada um com uma temática diferente. Então, todo ano, a secretaria ela propõe ali alguns temas e esses pesquisadores, eles montam os projetos para concorrer a esse edital, para desenvolver alguma tecnologia assistiva, alguma coisa, para que a gente possa trazer aquilo que a universidade faz de melhor, que é desenvolver essas tecnologias, para um custo mais barato para as pessoas, como próteses estão sendo desenvolvidas. Exoesqueleto. O exoesqueleto. Então, assim, nós temos já 7 CCDs acontecendo
no estado de São Paulo. Isso há mais de 2 anos já acontecendo. E esse ano nós tivemos mais 4 temáticas que foram agora, e possivelmente até agosto, setembro, a gente tem resultado se a gente vai ter mais 4 CCDs aí com temáticas relacionadas à pessoa com deficiência. Muita coisa mesmo. Eu acho que a secretaria ela vem fazendo uma política pública muito forte relacionada à pessoa com deficiência e com parceiros muito fortes também, que são grandes pesquisadores, né, grandes centros que trazem aí a tecnologia do que a gente tem de melhor, né? Nossa. Gente, maravilha. Eu ficaria aqui por horas, mas eu preciso ir encerrando. Eu fico imensamente feliz, como eu já disse, né? E fico mesmo, assim, tô aqui com os olhos brilhando. De ouvir vocês falarem tudo isso e pensar que tudo isso é gratuito, é acessível, é do Estado de São Paulo. Queria parabenizar o Estado e a Secretaria, né? Por todas essas iniciativas tão criativas e acho que de grande transformação social. E queria perguntar para vocês, né, se vocês têm alguma mensagem pro pessoal de casa, se vocês querem dizer alguma coisa que eu ainda não perguntei, ou que a gente acabou não conversando aqui. Eu queria só fazer uma colocação que, como a escola ainda é jovem, né, ela tá engatinhando ainda. Ela nasceu em abril de 2025, nós estamos agora em abril de 2026, então ela acabou de completar, no dia 10 de abril, 1 ano de existência, e a gente ainda não tem uma plataforma própria. A gente está ainda com os parceiros, colocando, disponibilizando esses cursos de forma online. Então, a gente abre muitas vagas. Então, recentemente a gente abriu aí 1.500 vagas para um curso. Eles se esgotaram, assim, rapidamente. 5 minutos, né? Exatamente. Aí nós dobramos esse número e também esgotou. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, nossa, são poucas vagas, mas 3.000 vagas é pouco para um estado. Com certeza, ainda é muito pouco para aquele curso, mas a gente está fazendo mês a mês a divulgação desses cursos, assim como o curso de Libras. Todo mês a gente tem ali 1.500, 2.000 alunos, todo mês, para que a gente possa levar o conhecimento. Então, que a população ainda entenda que a gente ainda está crescendo como escola e aos poucos a gente vai ter, sim, um número muito maior, espero, porque a gente está aí no processo de aquisição de uma plataforma que nasça já com acessibilidade, que esse é o nosso objetivo como secretaria. Então, não dá para a gente fazer qualquer coisa, sabe, Cecília? A gente até tem uma meta, nós 3 ali, a gente fala, olha, não vamos fazer qualquer coisa só para colocar isso o mais rápido possível. A gente sabe que tem que ser rápido e a gente está correndo contra o tempo, mas a gente quer que a hora que esse produto, isso que a gente está fazendo, ele chegue para a população já com qualidade, né? O que ele tem que ter, né? Então, como Secretaria de Estado, a gente não pode pedir menos que isso, que tudo que nasça ali, nasça com acessibilidade e inclusão. Então, esse cuidado a gente está tendo. Então, para o pessoal tendo paciência ainda com a gente, que a gente ainda é pequenininho, mas que a gente vai se transformar em algo muito grande e conseguir, com certeza, atender muito mais a população. Acho que Obrigada. É isso. Viu, pessoal de casa? Muita calma coisa nessa hora, porque muitas coisas boas estão vindo, mas é isso, né? Tudo demanda tempo, né? É uma construção mesmo. É uma construção. E com qualidade, com responsabilidade, para que a gente realmente consiga fazer. Com certeza. E você, Edilson? Não, eu queria deixar, assim, dizer para os bengaleiros que a gente está aqui para levar a política pública a sério, que a gente faz isso, além da paixão, a gente faz com muito profissionalismo também, com pessoas com deficiência sempre envolvidas no processo, porque a gente acredita nisso. O lema de Nada Sobre Nós Sem Nós pra gente é muito real. Forte, então, muito forte. todos os cursos, todas as ações que a gente propõe, sempre tem pessoas com deficiência participando do processo, porque pra gente é muito importante. E dizer pros bengaleiros que a inclusão não é um ato solitário. A gente não muda nada sozinho. A gente só consegue movimentar o mundo quando a gente tá em grupo, quando a gente movimenta a sociedade ao nosso redor. Então,
tenham sempre isso em mente, né? O Estado está aqui olhando para isso, a gente está fazendo nossas iniciativas, mas façam também as de vocês, nas suas comunidades, na sua família, levando a informação, porque é isso que vai mudar de fato a sociedade. A gente faz o nosso papel, mas a gente precisa também que a sociedade, que as instituições, que todo mundo também faça o seu. Eu acho que isso garante uma mudança que não é só inclusão, mas é uma mudança cultural mesmo, uma mudança estrutural para que a gente possa almejar para os nossos filhos, talvez, uma sociedade um pouco mais justa, mais humana, mais inclusiva. E como eu tinha falado no meio da nossa conversa aqui, né, eu trouxe o meu herói favorito lá, o Homem-Aranha, eu também vou deixar a frase dele aqui pra gente refletir sobre ela, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu uso isso muito na minha vida. Eu acho que a gente tem muitos poderes nas mãos e temos que usá-los, né? Com muita responsabilidade também. Eu acho que esse é o papel da nossa secretaria, da Escola da Inclusão, da nossa equipe como escola ali. A gente tem muito esse pensamento, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Todos nós temos, né? Maravilha. Nossa, gente, muito obrigada. O lema do Bengala Verde é queremos que vocês nos vejam, porque nós, pessoas com deficiência visual, não enxergamos fisicamente, sensorialmente, mas a gente muitas vezes vê o que as pessoas não estão vendo nesse sentido mais subjetivo, né, de perceber. E a gente sente que as pessoas, a sociedade no geral, não nos percebem, porque as pessoas têm um entendimento muito estereotipado da pessoa com deficiência visual. E, então, se a gente não segue aquela norma, a gente não é, então, pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem esse lema, queremos que vocês nos vejam. E eu gostaria de dizer que vocês me contaram de muitos movimentos e políticas públicas que estão fazendo nós sermos vistos. Então, muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz, eu tenho certeza que os bengaleiros aí de casa também ficam. E é isso, pessoal, mais um episódio maravilhoso do Bengala Verde no Ar. Tchau, tchau!